Olá, bem-vindos a essa nossa conversa sobre um trabalho que acontece nos bastidores, mas que é absolutamente crítico: o monitoramento e auditoria de sistemas de inteligência artificial. Pois é, essa é a grande questão que a gente vai desvendar aqui. Como é que se transforma a confiança, que é algo tão subjetivo, em um processo técnico? Algo que a gente possa medir, verificar e, no fim das contas, garantir que funcione. Ok, vamos começar mergulhando no problema central. Muita gente fala que sistemas de IA são como uma caixa preta, e é importante entender por que isso acontece e o que isso significa na prática. Basicamente, a gente vê o que entra e o que sai. Mas o como a IA chegou naquela conclusão, bom, isso fica escondido. E essa falta de transparência não é só um detalhe técnico, não. Ela cria riscos bem reais em áreas super críticas como segurança, finanças e em decisões éticas. É por isso que a gente precisa construir uma estrutura bem robusta ao redor da IA para poder observar e entender o comportamento dela. E a nossa solução para isso é o que a gente está chamando de torre de controle. A ideia é criar uma supervisão completa, 360 graus. E a gente vai montar essa torre camada por camada, começando pelo mais básico, a conversa. Então vamos lá, nossa primeira camada. É aqui que a gente monitora a conversa. O nome técnico para isso é Prompt Monitoring. O foco é total no que a pessoa pergunta e no que a IA devolve como resposta. Simples assim. O ponto de partida é esse aqui, rastrear essa troca de informações. De um lado, a gente tem a query, que é a consulta, a pergunta que foi feita. Do outro, a response, a resposta da IA. Monitorar esse diálogo é o alicerce de toda a nossa torre de controle. Ótima pergunta. É aqui que as coisas começam a ficar sérias, porque muitas vezes nessas conversas aparecem dados confidenciais. Isso nos leva a um processo fundamental, a sanitização de logs, que é a ponte perfeita entre monitorar o que acontece e garantir a privacidade. E olha que legal esse fluxo, que mostra o ciclo de vida de um log seguro. Primeiro, a gente monitora a conversa, observa tudo. Aí vem o passo 2, que é crucial, a sanitização. É aqui que dados sensíveis, PI, informações financeiras, qualquer coisa do tipo, são mascarados ou simplesmente apagados do registro. E só então, com o log limpo, a gente vai para o passo 3, proteger. Aí entra criptografia, armazenamento imutável, tudo para garantir que a evidência do que aconteceu está segura, mas a privacidade de quem usou o sistema está totalmente preservada. Beleza, agora a gente dá um passo para trás. A gente sai do foco na conversa e passa a olhar para a saúde e para a segurança do sistema como um todo, a infraestrutura por trás de tudo. E esse quadro aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, o Prompt Monitoring se preocupa com o conteúdo. A pergunta é, o que foi dito? Já do outro lado, o Log Monitoring, mais tradicional, olha para os metadados. As perguntas são outras. Quem fez a requisição? Quando? De onde veio? Qual o IP? Teve algum erro no sistema? É outra camada de visibilidade. Agora, olha essa métrica que interessante. O nível de confiança da resposta. Todo modelo de machine learning, no fundo, gera uma pontuação de certeza sobre a própria resposta. Monitorar isso é vital. Se esse número, que deveria ser alto, de repente despenca, opa, isso é um sinal de alerta. Pode ser que o modelo precise de um ajuste, ou pior, que esteja sob algum tipo de ataque. Isso aqui é como ter um monitor de batimentos cardíacos para o sistema. O Rate Monitoring fica de olho no tráfego de requisições em tempo real lá no painel do SOC. Um pico repentino nesse tráfego, isso pode muito bem ser um ataque automatizado. E essa métrica serve como gatilho para acionar as defesas na hora. E quando a gente fala de monitoramento, não dá para esquecer dos custos. Porque o custo de uma IA não é uma coisa só, né? Como o gráfico mostra, é uma combinação. Tem um custo do processamento pesado das GPUs, tem um custo dos prompts que entram, o custo das respostas que saem, que geralmente são mais caras, e, claro, o custo para armazenar todos esses dados. E não monitorar isso é um risco real. Existe um tipo de ataque catalogado em frameworks como o MITRE Atlas chamado Cost Harvesting. O objetivo do atacante é justamente esse, usar o sistema de forma abusiva para estourar a fatura, para causar um prejuízo financeiro. Ok, aconteceu um incidente. Agora, os analistas precisam investigar os logs. E para isso, eles usam estratégias que lembram muito algoritmos de busca. A busca em largura é quando se faz uma varredura geral, olhando tudo o que aconteceu num certo período. Já a busca em profundidade é diferente. É como seguir um rastro, focando na atividade de um único usuário suspeito do começo ao fim. Chegamos na nossa última camada. Aqui a gente muda um pouco o ritmo. Saímos do monitoramento em tempo real e entramos no mundo das auditorias, que são mais periódicas, mais profundas.
E esse diagrama aqui é perfeito para ilustrar uma coisa. IA responsável não é um produto que fica pronto e acabou. É um processo contínuo. O viés, por exemplo, pode vir dos dados, do modelo, do design. Por isso, esse ciclo de auditar, monitorar e dar feedback é essencial. É assim que a gente mede, corrige e busca garantir a justiça do sistema. No fim das contas, uma auditoria de qualidade de IA busca responder a 3 perguntas bem diretas. Primeiro, o modelo é preciso? Ele acerta? Segundo, ele é justo? Trata todo mundo de forma igual? E terceiro, ele não está inventando coisas, o que a gente chama de alucinações? Basicamente, a gente quer saber se a IA é precisa, justa e honesta. E, para fechar, uma verificação que nunca pode faltar: a auditoria de acesso. É aqui que se confirma quem pode acessar o quê. A ideia é garantir que o princípio do menor privilégio, que é um pilar da segurança da informação, está sendo seguido à risca. Cada um só pode ver e fazer o estritamente necessário. Bom, então é isso. A gente montou a nossa torre de controle, conectando todas essas camadas de monitoramento e de auditoria. O objetivo final de toda essa estrutura é exatamente esse: pegar aquela caixa preta e transformá-la num sistema transparente, onde a gente consiga criar confiança através da responsabilidade e da visibilidade. E essa frase resume tudo. A capacidade de auditar um sistema, de demonstrar que ele está em conformidade, isso na prática é a própria definição de ser responsável pela tecnologia que a gente cria. Então, a gente aprendeu como observar a nossa IA. Mas isso nos deixa com uma última reflexão sobre governança e sobre a responsabilidade humana, que mesmo no mundo cada vez mais automatizado, continua sendo fundamental.